Salve, salve galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil, chegando com mais uma edição extraordinária do Podcast. Agora vamos falar tudo sobre o GP da Tailândia, a primeira etapa da temporada 2025 da MotoGP que aconteceu nessa madrugada de domingo lá no circuito de Changi. E vamos direto com o Fausto Macieira, que vai trazer a análise completa do que rolou nessa primeira corrida do campeonato. Salve rapaziada! Plantão do Podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil, edição extra para falar do Grande Prêmio da Tailândia, grande atração do fim de semana, etapa de abertura do Mundial de MotoGP 2025, 2 corridas na Tailândia, na MotoGP, 2 passeios de Marc Marquez, alentar esse espanhol que já ganhou 8 títulos mundiais e fez aquela trajetória maluca depois do acidente de 2020, 4 operações, trocou a Honda, a segurança, a prosperidade da Honda pelo desafio de voltar a vencer, voltou a vencer no ano passado com a pior equipe da Ducati, que é a grande marca do momento, mas conseguiu o seu intento, que foi chamar a atenção da equipe oficial, onde ele estreou esse fim de semana na Tailândia, e desde a pré-temporada a gente já viu que o Marc Marquez ia voltar com tudo, né? Aos 32 anos, o Marquez meteu a mão, venceu a sprint ontem, né? Venceu a sprint de sábado, à frente do seu irmão Alex Marquez, demais, né? 2 irmãos andando juntos, andando na mesma equipe no ano passado e agora andando na mesma marca. O Alex Marquez continuou na Gresini, o Marc Marquez agora é colega de equipe do Pecco Bagnaia, coitado do Pecco Bagnaia, tomou um vareio ontem, tomou um vareio hoje, se esperava que o Pecco fosse ter problemas com o Marc, né? O Marc tem 8 títulos, o Pecco tem 3, foi vice para o Jorge Martin, ausência sofrida, ausência muito notada nesse fim de semana nas corridas, mas o Martin vai voltar em breve. E hoje tivemos a confirmação do que aconteceu no ensaio de ontem, né, na corrida sprint. Marc Marquez na frente, Alex Marquez em segundo e o Pecco Bagnaia tendo que se contentar com a terceira colocação. E hoje? Se ontem foi um passeio, hoje foi um passeio maior ainda, né? Porque o Marc Marquez saindo da pole, sumiu na frente, chegou na volta 7, olhou para trás assim, e o Alex Marquez passou. O Alex Marquez, que já tinha passado o Bagnaia, né, que estava ali do lado, na segunda, largou em segundo, o Bagnaia fechou a primeira fila, e o Marquez, na 7ª volta, deu uma olhada para trás assim, parecia que tinha errado uma marcha, algum problema, e o Alex passou, tomou a ponta com a sua moto 2024.1, a do Marquez é uma 2024 mais evoluída, porque eles resolveram fazer isso, e aí o Marquez ficou na rabeta do irmão, empurrando. O Bagnaia na terceira colocação chegou a se aproximar, chegou a ficar a 3 décimos do Marquez, mas parecia, pelo menos para mim, que o Marquez tinha a prova toda sob controle e faltando acho que 6 voltas, ele jogou, botou do lado na curva 12, passou e sumiu, abriu 1,5 segundos, a meu ver poderia ter aberto 10 segundos, poderia ter andado o tempo todo na frente, e para o espetáculo foi muito bom, né? Porque a corrida seria um pouco menos movimentada se não tivesse acontecido essa manobra entre irmãos, né? Então, e aí o Bagnaia, e em certo momento, se o Alex tivesse vencido, ele seria o líder do campeonato mundial, né? Porque tinha chegado em segundo ontem, a diferença é de 12 para 9, e na corrida principal é de 25 para 20, então ele seria líder por 2 pontos para o irmão multicampeão. Porém, estava meio na cara que o Marc não ia deixar isso acontecer, e foi o que efetivamente ocorreu. O Marc tomou a ponta, sumiu, abriu 1,5 segundos, festejou mais uma vitória, festejou mais uma marca importantíssima na carreira dele e já abriu 14 pontos de frente para o Bagnaia, que fez 2 terceiros lugares. O Ai Ogura andou muito bem ontem, fez 4º ontem, fez 5º hoje. O Morbidelli andou bem, fez uma 4ª colocação depois de ter sido punido por ter fechado o Bagnaia na volta rápida no fim de semana, largou em 9º, chegou na 4ª colocação, e o Ogura, novato, foi a melhor Aprilia, e foi a primeira Aprilia, né? A primeira não Ducati, foi uma Aprilia na 5ª colocação,
fazendo também uma grande prova. Na sexta posição, quem ficou foi a segunda Aprilia, Marco Bezek, que teve um fim de semana aos trancos e barrancos, caiu e tal, mas fez um sexto lugar. O Zarco fez um excelente sétimo lugar para a Honda, ele duvidava até que a moto fosse completar a corrida. Depois, na oitava colocação, a KTM do Binder, porque o Acosta foi ao chão na curva 12 e abandonou a corrida. Abandonou não, voltou, mas ficou fora da zona de pontuação. E o Binder foi o oitavo. Enea Bastianini colocou a KTM na nona posição, duas KTMs em sequência. Fábio Di Gianantonio, que não está bem, né, porque ainda está voltando da lesão, agravada pelo outro acidente da empinada, fechou os top 10, à frente do Jack Miller, que largou em quarto, começou muito bem, mas colocou pneu macio na roda traseira, e acabou tendo um desgaste acentuado de pneus. Aliás, falando sobre pneus, o Bagnaia ontem andou com pneu duro na dianteira e macio na traseira. Hoje ele andou com macio e médio, mesma opção do Mark e também do Alex. E depois eles conversando, falaram entre eles assim, o Mark falou assim, pô, eu te falei que esse pneu duro não ia durar. E o Bagnaia, é verdade, você me falou. Mas assim, a pedra no sapato, eu acho que não é o Mark. Porque o Mark era uma pedra esperada no sapato, na bota do Bagnaia. A pedra extra no sapato chama-se Alex Marques Alentar, de Suzuki. De Suzuki, não. Porque a Suzuki ontem venceu no Superclasse. Eu estou com a Suzuki assim, torcendo. Depois do Miller, Luca Marini, colocando mais uma Honda na zona de pontos. O Fermin Aldeguer, segundo novato, mas tomando um vareio grande do Ogura, especialmente. O Miguel Oliveira na 14ª colocação. E o Fábio Quartararo, que ia bem, né? Começou bem, mas teve algum problema e fechou a zona de pontos na 15ª colocação. Foi uma corrida bastante movimentada, mas uma corrida fraternal. Uma corrida entre irmãos. Na classe intermediária também foi o cão, porque tivemos um grande pega entre o Manuel Gonzalez, que está andando uma barbaridade, e o Celestino Vietti, que agora está de Bosco Escuro, né? O Mark VDS está de Bosco Escuro, está andando também muito bem, porém houve uma tentativa de ultrapassagem em cima dele, que foi do Senna Agios, que estava o companheiro de equipe do Aron Canet, do Manuel Gonzalez, e foi um pouco, ele mesmo falou, o Senna Agios, que foi excessivamente otimista, deu uma trombada lá no Celestino Vietti, jogou o italiano para fora da pista, e o Diogo Moreira vinha na 4ª colocação, vinha no top 5 ali brigando por posição, vinha em quinto, porque nessa o Vietti caiu e o Agios perdeu o equilíbrio e tal, foi ultrapassado pelo Moreira. Nesse caso, o Gonzalez liderava com o Canet em segundo e o Moreira em terceiro. Moreira no pódio logo de cara, vindo de pódio na última etapa e tentando repetir o pódio na primeira etapa de 2025. Só que o Agios, apesar de ter sido punido com uma volta longa, por ter forçado a barra em cima do Vietti, ele cumpriu rapidamente a volta longa e veio buscando o Diogo resistindo, até que faltando 2 voltas, ele chegou, colou, ele ganhava muito no primeiro setor, a moto dele, apesar da queda, apesar da trombada, que deve ter variado alguma coisa, estava melhor do que a do Diogo, e ele conseguiu a ultrapassagem sobre o Diogo, acho que na entrada da última volta, o Diogo reagiu, voltou, brigou e tal, mas não conseguiu se manter na terceira posição, mas ficou em excelente 4º lugar, nosso Diogo Moreira, foi muito bem, né? E a vitória foi do Manuel Gonzalez, que é o líder desse campeonato, com o Canet em segundo, na terceira colocação, o Senna Agios, uma atuação brilhante do australiano, e o nosso Diogo Moreira nos top 4, andando muito bem. E na Moto 3, tivemos vitória do José Rueda, uma vitória diferente, porque o Rueda conseguiu abrir mais de 5 segundos, andou muito bem, e a TM Ágil fez dobradinha, porque o Álvaro Carpi estreou segunda corrida e o Carpi fez uma segunda colocação. Muitas quedas, muitos acidentes na Moto 3, é a tônica da classe menor. Adriano Fernandes colocou a Honda no pódio na terceira posição. Foram 3 hinos espanhóis, 4, né? Ontem não teve hino, né? Mas foram 4 hinos, foram 4 vitórias espanholas, e os espanhóis mostrando que, com a infraestrutura que tem e com os pilotos que aprendem desde cedo, desde um dígito de idade, são realmente os pilotos a bater. É o país que está em melhor fase no campeonato
de Moto Velocidade e também tem excelentes pilotos no Mundial de Motocross e em outras competições. Então, esse foi um breve resumo do que foi o Grande Prêmio da Tailândia, que vai ser tratado com profundidade no podcast desta segunda-feira. Passem por lá e fiquem por dentro das principais notícias do motociclismo esportivo no Brasil e no mundo. É isso. Bom carnaval para todos vocês. O nosso desfile foi na pista hoje e vai continuar, porque são 22 etapas. Estamos saindo apenas da primeira e a próxima é aqui do lado, na Argentina. Quem estiver por perto, não perca. Vai ser demais. Vai ser um grande evento daqui a 2 semanas em Termas do Rio Hondo, na Argentina. Então, nos vemos lá. Aquele abraço, bom domingo, bom carnaval, atividade, para continuar vivo e assistir exibições brilhantes, grandes disputas do Mundial de Moto Velocidade, do Mundial de MotoGP, do Mundial de Superbike, do AMA Supercross e das grandes competições que o podcast traz para você todas as semanas e em edições extras sempre que tem grande prêmio. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, o Fausto já falou tudo o que ele pensa, eu tenho aqui as minhas opiniões, mas eu vou guardar para amanhã, porque sim, segunda-feira de carnaval tem edição nova do podcast, equipe completa aqui no estúdio para analisar tudo que rolou nesse GP da Tailândia. Vamos falar de MotoGP, Moto2, Moto3 e não só disso, vamos falar também de fora do Mundial de Moto Velocidade, porque teve o Mundial de Motocross aqui na Argentina com participação brasileira. Então a gente vai trazer também entrevistas, conteúdo exclusivo para vocês, falando tudo sobre o que aconteceu na etapa de abertura do Mundial de Motocross. Então fica ligado aqui no canal do motorsport.com no YouTube que a gente volta amanhã com uma edição inédita do podcast. É isso aí, minha gente. Valeu e até a próxima.